Olá, tudo bem? Eu me chamo Rony Cardoso e aqui do meu lado, como todos já conhecem, o Luiz Emanuel. E no vídeo de hoje, no nosso jornal Doa Quem Doer, nós iremos falar a respeito do que vem acontecendo com os servidores do município, tá certo? A respeito de salário, algumas irregularidades que nós, através das contas do município, através de alguns depoimentos, nós encontramos aqui no nosso município. Inclusive também temos o depoimento de uma ex-funcionária da prefeitura que saiu aí por alguns motivos que a deixou revoltada aí com a situação, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, eu já queria pedir que você deixasse o seu like, tá bom? O seu gostei aí no vídeo, você compartilhasse, você se inscrevesse aqui no nosso canal. Nós vamos colocar o vídeo inteiro, tá certo? Aqui, só que como tem gente que não tem muita paciência para poder assistir o vídeo muito longo, nós vamos cortar esse vídeo em algumas partes, algumas sessões. Nós vamos colocar no WhatsApp, no Facebook, no próprio YouTube, partes pequenas, tá certo? Mas se você quiser assistir o vídeo inteiro, ele tá aqui, tá certo? Então vamos para o vídeo. A Bíblia, Manuel conhece bem, pelo menos aqui no nosso canal a gente tenta se basear pela Bíblia, que tanto eu como o Manuel, nós somos cristãos. E nós nos baseamos na Bíblia, né? E a Bíblia, ela diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Já leu isso na Bíblia? Com certeza, todo trabalhador é digno do seu salário. Não importa se é um gari ou se é um alto engenheiro da NASA. Não importa. O importante é que ele trabalhou, ele tem que receber. E aqui no Brasil, o mínimo que a gente tem que receber em forma de pagamento é o salário mínimo. Já é pouco, né? Muito baixo. Mas é o mínimo que a gente pode receber. Não importa se você trabalha 1 hora, 2 horas, 24 horas. O mínimo que você tem que receber é o salário mínimo. Tá? Não é R$200. Verdade. Só para confirmar aí, a referência está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Tá? E a gente vai detalhar um pouquinho sobre essa questão de salários, né? Para que você possa entender direitinho. E o que me chama a atenção, e que nos levou também a falar sobre isso, é a frase que já é típica do gestor municipal, que é que nós vivemos em uma cidade sem crise. Santa Rita é uma cidade sem crise. Então a gente vai tentar entender, se não há crise, por que os seus funcionários estão passando por crises. Pois é. Então é o seguinte, nós entramos em contato com o Ministério Público, tá? Para a gente não falar asneira nem ser processado, sobre questão de bolsa, tá? Bolsa isso, bolsa aquilo, estágio. Tem até uma lei no município que é a lei do estagiário. Tá? Para mim é só cortina de fumaça. E segundo a informação que nos foi passado, não se pode aqui no município, e inclusive tem até uma lei, aliás, tem até uma ação no Ministério do Trabalho contra o atual prefeito, segundo informações do Ministério Público, para que não se pague negócio de bolsa, né? Bolsa de R$200, R$300. Só que nós, averiguando aí as contas do município, nós constatamos que ainda existe no município pessoas recebendo R$300. Seria até interessante e seria até plausível por parte da gestão municipal que isso fosse para, digamos que para jovens aprendizes, né? Pessoas que não tivessem família, jovens. A gente poderia até entender que isso serviria como bolsa até para incentivar o cidadão até na faculdade, estudar, mas não é o que a gente encontrou. Tá? Não é esse tipo de bolsa que a gente... Porque normalmente bolsa é para quem está estudando, né? Para quem está fazendo estágio. E para beneficiar, ajudar o aluno de alguma forma. Infelizmente, nós não encontramos dessa forma. Além do funcionário estar recebendo esse tipo de bolsa,
aqui no município, a gente pode ver isso em Santa Rita, como a gente também viu em Bacabeira a partir de 2017. Né? Nós vamos aqui ver só um pequeno exemplo que o ex-candidato a prefeito na eleição passada, o Jancimauro Albuquerque, ele colocou aqui no Facebook dele, como vocês podem ver, ó, dia 24 de dezembro de 2020, todos os gestores, professores, OSD, contratados, convidados, foram demitidos no começo do mês de dezembro. Não receberão dezembro, não receberão 13º e muito menos férias. E não podem reclamar, pois se fizer alguma reclamação, estão sob ameaça de não voltarem em março. No caso, março agora de 2021. Lembrando que são direitos constitucionais. A ditadura vai continuar. E isso daqui ocorre desde que o gestor tomou posse, dia 1º de janeiro de 2017. Em Bacabeira isso não acontecia, né? Por coincidência. Lá começou a acontecer depois que a esposa do nosso prefeito assumiu. Esse negócio de não receber dezembro, não receber 13º, não receber férias e não receber pelos meses trabalhados, independente se é contratado, se é seletivo, se é concursado, se é temporário. Como a Bíblia diz, todo trabalhador é digno do seu salário, e a CLT garante vários direitos, né? Até para quem está de experiência, 3 meses de experiência, a pessoa recebe os dias trabalhados, FGTS, um monte de coisa, né? Só que aqui a gente já viu, nem sei se Manuel já viu alguém reclamando, algum professor, algum funcionário reclamando que no final do ano, principalmente professores, né, que não tem as férias dos alunos, aí os professores não estão trabalhando. Não sei se o Manuel já ouviu alguém reclamar. Tu já ouviu alguém reclamar disso? Quando dá o mês de dezembro, principalmente, eu recebo no mínimo mais de 20 reclamações via WhatsApp dessa situação, né? Inclusive de Bacabeira, né? Quando, segundo os próprios funcionários, até 2016 tinha um benefício chamado sobra do Fundeb, né? Que ia para benefício dos professores. Eu cheguei a conversar com um professor, por exemplo, Rony Cardoso, que no final do ano chegou a receber 12 mil, né? O salário com o décimo e tinha um famoso 14º. Né? Por que não era professor em Bacabeira, né? O 14º, que era justamente uma forma de gratificação que a gestão municipal tinha com seus funcionários, né? E além disso, os próprios funcionários, Rony Cardoso, os contratados, digamos assim, eles recebiam hora extra quando trabalhavam além do seu expediente, né? Paraíso, né? Recebia hora extra após o seu horário de trabalho. E para não dizer que isso acontece com funcionário contratado porque é humilhado e tudo mais, não. Nós tivemos agora, no dia 18 de outubro agora, que um professor concursado, desde 2012, que trabalha para o município, ele foi simplesmente demitido, segundo aqui o chefe do sindicato, o líder do sindicato, professor Gilmar Garcia. Ele colocou aqui uma nota de repúdio no Facebook dele, tá? Em função do professor concursado, cheio de tudo quanto é direito, que o concursado tem tudo quanto é direito e regalias, né, de acordo com as leis, e ele simplesmente foi mandado embora porque, segundo aqui a nota no nome do sindicato, Sintesp, né, sindicato dos servidores do município, ele reclamou, ele fez uma reclamação de que a escola que ele estava não tinha a segurança por conta aí da pandemia para os alunos voltar. Ele foi fazer uma reclamação. Aí, segundo aqui a nota do professor, segundo a nota do sindicato, o prefeito simplesmente mandou o professor embora. E o mais humilhante foi que eles, depois que demitiram, não avisaram o funcionário, não avisaram o professor trabalhou 45 dias de graça para o município, né? Depois de 45 dias que ele foi exonerado, foi que ele foi saber,
que tinha sido exonerado, né? Ou seja, eles tratam o funcionário muito bem. Inclusive, isso aí foi poucos dias depois de uma homenagem feita pelo próprio gestor nas suas redes sociais, parabenizando o dia do professor. É muita hipocrisia, né? Sem contar que concursado, ele tem que ter uma burocracia gigantesca para poder ser demitido. Tem que ter processo, tem que abrir sindicância, tem que ter aquele negócio administrativo, como é o nome? Processo administrativo. Aí a gente pergunta por que o secretário de Educação não foi exonerado também na época em que recebia, por exemplo, da escola municipal ou da escola do estado, do Orlando, do SEMA e do Monsenhor Dourado, né, recebendo os dois como se estivesse dando aula. Foi descoberto, foi denunciado inclusive no próprio Ministério Público e o que aconteceu? Não foi exonerado. Pois é, Rônico, o que acontece? Às vezes aqui quando se comete crime, o que a gente tem observado é que o cidadão que cometeu o crime acaba sendo promovido. Promovido, né? Não, mas só é promovido se ele for muito puxa-saco. Tá aí. Se ele não for um puxa-saco... No caso acontece o que aconteceu com o professor. Que ele não foi puxa-saco do gestor e acabou sendo demitido. Mas isso é normal, né? Isso é normal aqui no município porque o que a gente vê do nosso gestor, infelizmente, é que parece aquele menino dono da bola, do buchão, que não sabe jogar bola. É verdade. Aqui você pode a denúncia de abuso sexual, você é promovido a secretário, você é preso pela Polícia Federal, é promovido, é cada situação. E o cara que trabalha... Né? Você pode tentar abusar de menor, não acontece nada. De forma alguma. Né? Mas... Passa a mão no... Infelizmente é assim. Aqui no nosso município. Não era para ser, mas é. E nós falamos agora há pouco do pessoal que recebe R$200. Isso é proibido, tá certo? Isso é proibido. Só que nós vamos mostrar, tá certo? Nós vamos mostrar aqui, ó. Isso daqui são as contas do município de Santa Rita, tá certo? Nós vamos mostrar aqui para vocês. Nós vamos só retirar os nomes, tá certo? Para poder não... identificar e possivelmente ser demitido, porque todo mundo tem acesso a isso, Tribunal de Contas do Estado. Porém, tem muita gente que tem dificuldade, né? E quando a gente, por exemplo, vai no Tribunal de Contas do Estado e consegue encontrar e aparecer o nome, eles acham que a pessoa é que passou pra gente. E aí é o quê? É humilhada e é demitida. E às vezes pode ser até uma pessoa que nem sabe, pode ser até um laranja, né? Que infelizmente a gente já encontrou e tem um bocado aí, viu? Como vocês podem ver aqui, ó, a conta é de 2018, tá certo? De 2018, você tá vendo o nome bem aqui, ó, referente a vencimento bolsistas, tá o nome aqui, ó, bem, eles fizeram questão de botar bem grande, ó, bolsistas, tá? R$3.360. Vamos ver quanto é que cada bolsista desse tá ganhando. Nós vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. É R$3.000 esse valor aqui. É 3, ó, OSD, é R$3.000, é? 300 dinheiro. 432, R$300, 432, tá certo? R$300. Isso daqui não são pessoas que vão lá para passar 1 hora na recepção do hospital. Daqui não são pessoas que vão para passar, aplicar injeção e vai embora. Não. Nós vamos já ver o depoimento da Márcia, uma ex-funcionária. Estamos aqui de novo. Agora aqui, ó, 2019. Não foi uma vez que foi feito, o prefeito não sabia, deu um Alzheimer nele, ele não soube que não podia. Nós vamos aqui para 2019. Mas você pode ver aqui, ó, esse funcionário aqui, ó, admissão, tá aqui o cargo, 2017. Tá vendo o nome aqui, ó, bolsista. Rapaz, quer dizer que foi só iniciar o ano, né? Iniciou o ano, já partiu para a bolsa. Pois é. E nós vamos agora para 2020. Será que em 2020 também tinha bolsista? Vamos ver bem aqui, ó. Folha de pagamento bolsistas contratados
é Santa Rita, tá vendo aqui o nome? Ó, Santa Rita. Esse nome aqui é Cajari, esse nome aqui é São Luís, esse nome aqui é Balsas, não, é Santa Rita, certo? Secretaria de Administração, o valor é R$700, tá aqui, ó. Esse funcionário aqui pelo menos tá recebendo R$700, uma bolsa de R$700. Então, o que é que acontece? O nosso gestor, ele não perdeu a prática de pagar bolsa. Mas isso é proibido pela CLT e também, segundo o Ministério Público, foi feita uma denúncia no Ministério do Trabalho contra isso. Mas por que isso está acontecendo? Por que 2018, 2019 e 2020, tá? Aliás, é desde 2017, como nós podemos ver ali, os funcionários, as pessoas estão recebendo esse valor aí de 300, 400. Isso porque a gente não está falando de uma tal de lei de estagiário aí, que tem um monte de gente, inclusive filho de funcionário, comissionado, que está recebendo esses R$200. Então fica uma coisa assim meio estranha. Então, como vocês podem ver, não é coisa da minha cabeça, não é da cabeça de Manuel, não é fake news, não é vocês estão inventando. Vocês estão vendo, tá certo? Os funcionários estão recebendo bolsa. Tá? Quando lá fora eu digo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, quando uma Folha de São Paulo, uma revista Veja, Isto É, chega e faz uma matéria do tipo que o governador, o presidente, está acontecendo isso e aquilo. Aí a justiça pega, abre uma investigação e a pessoa é denunciada. Aqui a gente leva assim, ó, tá? Que a gente colhe, tá? Monta tudinho, leva lá e não dá em nada. Não dá em nada, infelizmente. Parece que tem um domo, uma aura que protege esse pessoal aqui em Santa Rita. Mas assim, parece que a gente vê mais eficiência na justiça, em alguns casos, contra quem faz as denúncias do que quem comete os crimes, né? Por exemplo, um cidadão reclamando da sua área porque estava com a água invadindo a casa com a água acima do joelho por causa de uma irresponsabilidade de um serviço feito pelo Poder Executivo. E o que acontece? O cara vai para as redes sociais, vai se manifestar, imediatamente o homem ligeiro já faz um BO contra o rapaz. Já foi chamar na delegacia. Como eles não podem humilhar porque ele é funcionário da prefeitura, aí eles fazem esse tipo de coisa, né? E quando se denuncia por exemplo, um funcionário que digamos que é muito babão também, o que acontece? Puxa saco, não acontece nada. Parece que não existe audiência, parece que não se acontece nada. Só que assim, ó, uma coisa é eu e Manuel aqui a gente falar, né, do que está acontecendo. Porque a gente pode inventar, não é não? A gente pode muito criar. Bem fazer alguma coisa aqui, criar, manipular, fazer uma fake news. Mas quando é um ex-funcionário que está falando, ou um funcionário, já muda de figura. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar aqui o áudio de uma ex-funcionária que se sentiu muito humilhada e foi obrigada a sair do estado. E ela foi realmente humilhada. Não é uma questão de vitimismo, não. Ela realmente foi humilhada. O nome dela é Márcia e nós podemos ver bem aqui, ó. Infelizmente, as contas do município de Santa Rita parecem os pergaminhos da Bíblia, né? A gente só encontra pedaços. Aí tem que juntar um pedaço aqui, outro pedaço ali, aí monta tudo. E o único registro que nós conseguimos dessa ex-funcionária, da Márcia, é essa folha de pagamento aqui de outubro de 2020. Tá? Outubro de 2020. Vocês podem ver aqui, eu vou só tirar aqui os dados dela. Márcia, não é a Márcia que foi transferida, que teve aquela confusão, é outra Márcia, né? E tá aqui, ó.
aquisição de serviço de técnico de enfermagem em posto de saúde do povoado Porto Alegre. Tá aqui o valor, R$700. Esse valor de R$700 aqui, segundo a Márcia, foi por causa da pandemia, né? Foi por causa da pandemia, porque esses que recebiam R$300, que no caso ela só recebia R$300, tinha plantão de 24 horas e tinha plantão de 12 horas, né? Aí tem um descanso, mas recebia só R$300. Só que esse de 700 aqui foi quando chegou a pandemia e, segundo ela, né, você vai ver na entrevista, eles foram para a linha de frente. Foram para a linha de frente recebendo R$300. Tá certo? É brincadeira. Enquanto quem já é funcionário, que recebe um salário altíssimo, ainda recebe mais um valor para fazer a mesma função que a menina fazia. Rapaz, é brincadeira. Foi ela que se voluntariou para ajudar aqui no nosso vídeo, tá certo? E vamos aí às perguntas que nós fizemos para ela. Como se deu sua contratação para trabalhar ou prestar seus serviços para a prefeitura? Foi através de alguma indicação ou você foi chamada? Bom, a minha contratação no Maria Helena Freire foi através de uma indicação de um vereador após eu ter sofrido um acidente que eu caí da ponte, vindo de lá, que eu trabalhava de serviço voluntário. Aí essa pessoa que me indicou, o vereador que me indicou para mim trabalhar lá. Eu lembro desse acidente, né? Assim que irresponsavelmente eles liberaram a ponte, né? Teve esse acidente, inclusive eu vi a foto, ela ficou muito ferida mesmo. E quando foi liberada, a gente fez o alerta da mesma forma que aconteceu o acidente aqui. A gente foi, alertou, chegou, olha, isso aqui pode causar acidentes gravíssimos. Graças a Deus não houve vítimas fatais, mas houve várias pessoas que foram vitimadas aí nessa ponte, nessa irresponsabilidade. Então ela já trabalhava voluntariamente e um vereador, né, foi lá e deu essa oportunidade aí. Não era o papel dele, mas ela passou de trabalhar de graça, né, de voluntário, para receber alguma coisa. Recebia R$300, né? Só fez dobrar o serviço, mas... No caso, como era a sua jornada de trabalho? Bem, a minha jornada de trabalho dependia da escala. Tinha escala que eu trabalhava 24 horas, plantão de 24 horas, folgava 5 dias. Tinha escala que eu trabalhava 12 horas e folgava 2 dias. Então, não era uma pessoa que ia lá passar 1 hora, não era estagiário, que ia passar 1 hora lá trabalhando. Não era uma pessoa que estava lá para aprender. Tô aprendendo como é que aplica injeção. Técnica de enfermagem que passa 24 horas, né? Nós sabemos que nem todo funcionário é dedicado, mas a priori é para estar atendendo todo tipo de situação, né? A gente chega lá no hospital, né, tem até aquele meme lá que quando tá fazendo faculdade é por amor, né? Aí quando chega no atendimento, aquela cara de bunda, né? Isso aí é um exemplo claro, Rony Cardoso, de que a gente pode ver que aí tem 2 situações. A primeira é que realmente é por amor. Vai receber R$300. É por amor à profissão. E segundo, é a necessidade, que infelizmente faz com que a pessoa se supere ao ponto de permanecer, inclusive para até ganhar experiência, por ser formado em técnico de enfermagem. Agora vamos para o faz-me rir, né? O sangue, aquilo que a Bíblia diz que o trabalhador é digno. Quanto é que a Márcia recebia? O pagamento eu recebia R$300. Passei um bom tempo recebendo, praticamente quase 2 anos. Quando entrou a pandemia, colocaram todos os bolsistas em linha de frente, pagando o valor de R$700. E atrasava demais, muito mesmo. Quer dizer, a pessoa recebe R$300 e ainda atrasa. Eu acho assim uma covardia muito grande,
Por quê? Porque o que contrata, né, ele se aproveita da necessidade da pessoa. Ele olha, não, aquela pessoa ali, ela vai aceitar qualquer valor porque ela está necessitada. Qualquer valor que a gente colocar, ela vai aceitar. Então, o que acontece? Além de receber essa miséria de salário, né, porque isso nem pode ser chamado de salário, ainda atrasa. Ainda deixa a pessoa ficar sem receber. Aí chega a pandemia, coloca na linha de frente para trabalhar, segundo o que a Márcia está falando, e ainda deixa atrasar. Aí o que é mais interessante é que pra gente é muito triste a gente ver uma situação como essa e a gente ir no Tribunal de Contas do Estado e a gente encontra, Rony Cardoso, um funcionário que recebe um salário mínimo normal para quem se trabalha com um auxiliar, um SD, trabalha recebendo um salário mínimo, está na folha de pagamento e recebe por fora, mas chega até uma capina de mais de R$2.000. 17 mil. 17 mil reais. Né? Outros somando tudo aí dá mais de 60. Né? E aí, para se pagar um salário justo para um funcionário que está trabalhando, não conseguem fazer. Na verdade, não conseguem sim. Eles não fazem é querer pagar. Não fazem porque não quer. Porque não quer. Isso me vem aqui uma lembrança de que eles gostam de ver o povo sofrendo. Na época da pandemia, no começo da pandemia, no decorrer dessa pandemia, foi criado o auxílio emergencial, né? E aí houve aquela briga e tal, aumentaram. E teve família, Rony Cardoso, que recebeu entre 1.200, né, que veio do Bolsa Família, a 1.800. É. E uma dessas bolsistas recebia R$400, mãe de 3 filhos, tá? Recebeu 1.200. Na segunda parcela que deveria receber, foi cancelado, no caso, o Bolsa Família dela, porque ela era funcionária e recebia 400. Olha a maldade que fizeram, porque não estava registrado como funcionário, então não tinha como poder bloquear. Então, bloquearam de forma maldosa. Alguém dentro da secretaria bloqueou de forma maldosa, enquanto engenheiro de prefeitura, secretário recebendo auxílio emergencial. Isso mostra a forma de caráter contra a população que realmente merece. Porque é o seguinte, como é que eu vou bloquear o Bolsa Família de uma mãe que está precisando e não consigo bloquear ou denunciar, por exemplo, um engenheiro com empresas recebendo auxílio emergencial? Isso é uma pouca vergonha, cara. É. Agora vamos ver aqui por que ela resolveu sair, por que ela foi demitida, o que levou ela a ser demitida. Bem, eu resolvi sair porque eu tive uns problemas familiares e pedi para a coordenação me ausentar, para a diretoria, para me passar uns dias que eu tinha cuidado da minha mãe, que tinha operado de hérnia de disco, e até então não tive acordo com ninguém, aí eu resolvi sair. E para me receber o valor de 2 meses que eu tinha de atraso, e eles me pagaram quando eles bem quis, e os praticamente 3 anos que eu trabalhei lá, não recebi nada, somente esses R$700. E foi devido muita briga, que eu mandava mensagem todos os dias, ninguém resolvia, aquela situação bem constrangedora. Bom, o que ela queria se ausentar do serviço, cuidar do parente dela, né? E ainda continuar recebendo, tá? É justo? É lógico que é justo. Por que eu digo que é justo? Porque o nosso prefeito aqui de Santa Rita, ele não recebe o salário de prefeito. Ele recebe o salário, segundo o portal da transparência, ele recebe salário de médico como médico no estado e recebe como médico na prefeitura de São Luís. Como vocês podem ver, nós vamos colocar aqui para vocês que ele é funcionário do município de São Luís, médico, e ele é funcionário do estado, médico. Só que ele não exerce a função de médico. Ele não exerce. Tudo bem, ele é um direito, tá certo? Isso não está errado.
tá? É um direito que ele tem de escolher um dos dois salários, ou de prefeito ou de médico, tá? É um direito que ele tem. Só que ele não exerce a função de médico, né? Mas recebe, porque lógico a vantagem maior é receber o salário lá do... Dois salários, né? Os dois salários. Só que aí, é aquele negócio, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, ele tem direito a esse benefício e negaram para ela que queria cuidar do parente dela o direito de cuidar e ainda ser remunerado, apesar de ser uma nesga de dinheiro. Mesmo assim, negaram para ela. Isso, né, como às vezes eu gosto de falar, é um tapa na cara de quem usa aquela frase: meu gestor é muito humano, porque ele se preocupa com o próximo, ele se preocupa, ele sente a dor das pessoas. Agora eu pergunto, que pessoas são essas? Que dores são essas que ele sente? Aí, porque isso era uma questão humanitária. Primeiro, uma mãe desempregada, ela não estava trabalhando, ela não estava sujeita a receber R$300 à toa, porque ela precisava. Ela tem filho, ela tem a família dela, queria cuidar da mãe. Qual o impacto que isso iria causar, Carlos, deixando ela receber esse valor? Isso me faz lembrar, como eles gostam de ver realmente sofrendo, uma funcionária que é concursada, na época da pandemia, que tinha que ser afastado as pessoas que eram da fase de risco, do grupo de risco, e uma pessoa doente, tá? Doente, era obrigada a ir trabalhar. Às vezes eu recebia mensagem, ela dizendo, pedindo até pelo amor de Deus, né, que a gente tentasse fazer algo. E infelizmente a gente não conseguia, até porque para a gente poder tentar intervir, a gente tinha que citar o nome. Se fosse citado, ia para a rua ou era perseguido, igual foi esse professor. Olha o escárnio aqui. Vem aqui, ó, Facebook do nosso prefeito, vocês podem ver aqui. Olha o escárnio bem aqui, ó. Valorização, isso foi no dia 20 de outubro. Valorização dos servidores é uma das nossas bandeiras. Isso. Hoje entregamos novos fardamentos para os motoristas do SAMU de Santa Rita. Isso daqui é um escárnio. Eu não vou nem entrar nessa questão do SAMU, porque nesse próprio SAMU, Ronicadores, já quebra essa frase de valorização dos servidores, né? Porque se a gente for analisar como funciona o SAMU hoje, a gente já está vendo a falta de desvalorização. Por exemplo, tem socorrista que não é socorrista, né? Então, inclusive não recebe o salário de socorrista, que isso poderia até ser uma forma de valorizar o funcionário. Infelizmente, se a gente for entrar nesse detalhe também. Ó, isso daqui é um escárnio por quê? Porque você pegar um funcionário, demitir ele, só porque ele reclamou, né? Ah, não gostei dele ter reclamado, vou demitir. Ah, ele vai passar fome. Tô cagando e andando se ele vai passar fome. Aí o sujeito vem dizer que a bandeira dele é valorizar o servidor. Isso é um escárnio, né? Isso é um escárnio. Isso é um deboche, na verdade. Um deboche, né? É quase uma blasfêmia. Fico imaginando, os funcionários visitando a página dele e ver uma publicação dessa. Funcionários escravizados. Inclusive funcionários, vários, não foi só um não. A gente não vai colocar aqui também no vídeo, até porque já sabe o resultado se a gente for colocar. Mas só dessa postagem eu recebi mais de 20 mensagens de contratados, tá? Indignados, sem poder dizer nada porque são desvalorizados. Enquanto a gente vê uma postagem como essa e ao mesmo tempo olha uma mensagem dessa no nosso WhatsApp, funcionário reclamando. Terminando aqui a última parte da Márcia, será que ela recebeu pelo menos os dias que ela trabalhou? Que ela disse que trabalhou desde quando aconteceu o acidente até quando ela resolveu sair, né, para cuidar do familiar dela. Será que ela recebeu os dias que ela trabalhou, os 2 anos que ela trabalhou? Vamos ouvir. Assim, pelo tempo de trabalho que eu trabalhei lá, passei por vários setores, eu acredito que eles deveriam pagar pelo menos os anos que a pessoa se dedicou, sem férias, sem hora extra, sem um salário digno, entendeu? Isso daí é muito humilhante para nós da nossa categoria, porque não
Não sou só eu que já passei por essa situação, mas tem várias amigas lá, várias pessoas que trabalham explorado nessa situação. É lamentável e vergonhoso. Pronto. Então quer dizer que ela saiu como todos aqueles que não são comissionados, todos aqueles que não estão ali para puxar o saco de ninguém, com uma mão na frente, a outra atrás, ou com as mãos abanando, saiu sem nada, né? Então, o sujeito dizer que valoriza o servidor e tratar os servidores desse jeito, ele é um tremendo hipócrita, né? Um escarnecedor, tá? E é muita maldade, tá certo? É muita maldade. Aí o que é que acontece? Os contratados, ou no caso os concursados, que o dinheiro vem direto, tipo professores que vêm do Fundeb, agente de saúde que vem do fundo de saúde. Graças a Deus não passa na mão do cidadão, porque senão... Esses aí é em conta direto, não passa pela mão de ninguém, de secretário, nem de tesoureiro, nada. Aí o que é que acontece? O sujeito tem a pachorra, né, de publicar. Nós adiantamos o salário do servidor. Pelo amor de Deus, meu amigo. Adiantando o que ele não é responsabilidade direta dele. Mas quando se trata de quem realmente ele deveria fazer, que era dos contratados, eles atrasam. Pois é. Além de não valorizar, pagar uma miséria de salário, ainda atrasa, né? Então, o que nós queríamos mostrar é isso para vocês. Que essa bandeira aqui que ele tem de valorizar o servidor é uma grande mentira. Nós vimos aí agora há poucos dias o vídeo do professor Gilmar, duas lives que ele fez, reclamando, falando sobre os maus tratos que os concursados já recebem. A humilhação que passam os concursados. E ele não estava falando nem dos contratados, porque infelizmente o sindicato ele não pode falar pelos contratados, né? Ele não pode, porque se qualquer contratado for lá se cadastrar no sindicato, no mesmo dia é demitido, né? Se o professor concursar... Tem uma bola de cristal, parece que quando o cara pensar em se cadastrar, ele já está na rua. É a teletela, tá certo? É a crime ideia. Quem lê o livro 1984 sabe do que eu estou falando. É a crime ideia, o crime de pensamento. Então, nós queremos mostrar essa parte que ninguém mostra. Que às vezes, todos os funcionários, eles são obrigados a ficar calados. Obrigados a ficar calados. Se os funcionários que recebem bolsa, que trabalham e recebem, não é nem bolsa. Bolsa é para alguém que está iniciando. O funcionário recebe 300, 400 reais. For no Ministério Público, é capaz de demitir todo mundo, né? Infelizmente, por mais que seja um salário de miséria, tem muito pai e muita mãe de família que infelizmente está precisando desse dinheiro. Verdade. Infelizmente, a gente não pode nem... eles não podem nem reclamar muito, porque senão eles vão perder, né? A chance que eles tiveram foi quando? Foi ano passado. Mas aí muita gente ficou naquele papinho de se eu não votar no gestor, eu vou ser demitido. E o que aconteceu em dezembro? Foram todo mundo demitido. E só lembrando que muitos desses que diziam a mesma coisa no ano passado foi os que não voltaram até hoje, porque eles botaram mais de 1.000 funcionários, eu acho, né, no ano passado, né, para fazer mídia e não sei, talvez não for por interesse de voto nenhum, e não voltaram nenhum agora. E tem gente que durante a campanha prometeu emprego. Só que por conta da pandemia, não pode ser contratado, porque imagine, não tem aula, né? Não tem aula. Aí a prefeitura do nada contrata um monte de professor. Para dar aula para quem, meu amigo? E eu conversei com gente que diz, fulano veio aqui, ganhou a eleição e eu tô querendo meu emprego, né? Infelizmente, aí muitos que ganharam, ou estão de secretário, algum cargo, que prometeram, não estão podendo. Aí quem é que fica sujo? Eu acho é quem prometeu. Eu acho que é por isso que eu não tive uma votação expressiva.
Tu não prometeu emprego para ninguém, bem feito para ti. Não prometi emprego para ninguém. Eu não estava sendo candidato ao executivo, era o legislativo. Se tu tivesse me prometido emprego, eu tinha ganhado uns 1000 votos para ti. Tinha votado onde? Até tu tinha votado. E aí o que acontece? Como é que essa turma vai prestar conta com seus eleitores depois? E o pior, o mais incrível, é que eles conseguem, depois de 4 anos, com as mesmas conversas, com a mesma lábia, conquistar eleitores. Não sei nem com esse frase se eu uso essa frase, conquistar ou se enganar o eleitor, né? É ludibriar. Então, nós vamos ficando por aqui. Esse é, no caso, os fatos que nós vimos apresentar aqui. Eu peço que, se você gostou do vídeo, se você gosta do nosso canal, você pode mandar, inclusive, reclamação, ideia para o nosso número, tá? 91199311, tá? O nosso WhatsApp. Se for para mandar denúncia, for para mandar alguma sugestão, você pode mandar aqui para o meu WhatsApp. Inclusive, também ela é uma chave Pix. Se você quiser mandar algum valor, 1.000, 2.000, 10.000 reais para mim, você pode mandar nesse número. Se for para xingar, esculhambar, você manda pro número de Manel. Tipo assim, vamos denunciar, estão falando muita besteira. É no Luiz Emanuel aqui, que você pode mandar no WhatsApp dele. Se for dinheiro, né? Lembrando que o Pix é 989-9119-9311, tá certo? É a chave Pix. Pra xingar é aqui com o Manel que vocês mandam. Mas pra xingar tem que provar que o que a gente tá falando é mentira. Tá? Tem que provar que esses documentos aí que tá no Tribunal de Contas do Estado são falsos. Aí eu aceito a reclamação, né? Eu aceito numa boa, sem problema nenhum. Gente, nós temos esse trabalho para justamente abrir a memória da população e até mesmo serve como sugestão para o gestor municipal realmente colocar em prática essa valorização dos funcionários. E nós, a cada vídeo, a gente traz um tema diferente, mas sempre com informações verídicas, sempre com fatos e sempre documentados. Que isso faça com que nossos vídeos se distanciem completamente da famosa notícias falsas que internacionalizaram, né? Fake news. Donald Trump, isso é fake news. Então, curta, compartilhe com quem você quer que saiba dessas coisas, com os servidores, com funcionários. Manda aí para o prefeito, para os vereadores, para a promotoria, para o Tribunal de Justiça, para o STF, para ver se alguém acode aí os servidores, que eles não podem falar. Tá? Nós não estamos aqui tomando as dores, mas nós estamos aqui para abrir a mente da população, tá certo? Então, mais uma vez, curta, comente e compartilhe, e até o próximo vídeo. Um forte abraço.